E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai continuar falando de história aqui, né? A gente vai seguir nessa unidade e a gente já vai abordar agora a chamada Reforma Protestante e a Contra-Reforma, né? Entendendo aí um pouco da quebra do paradigma na modernidade, né? A, a revolução que vai acontecer no interior da igreja, né? Por conta aí de práticas que eram rotineiras dentro do clero católico. Beleza? A reforma protestante, né, ela vai dar origem, basicamente, a todas as igrejas que a gente hoje chama de evangélicas. Né? São os chamados protestantes, aqueles que protestavam contra a igreja católica. A gente vai ver hoje a reforma protestante que vai iniciar ali com Lutero. Vamos entender Calvino e por que Calvino vai ter o apoio da burguesia. Vamos ver a reforma de Henrique VIII, a Igreja Anglicana, e a Contra-Reforma, o processo adotado pela Igreja Católica para tentar conter o avanço do protestantismo. Beleza? Então vamos agora tentar discutir, né, o que levou ao processo de ruptura dentro da Igreja Católica. Lembrando que já tinham ocorrido outras rupturas. Né? Lá, o cisma do Oriente, que dividiu a Igreja em Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Né? Então, a Igreja Católica ela já vinha, né, sofrendo aí algum processo de ruptura. Só que aqui a gente vai ver um esvaziamento, de fato, dentro do cristianismo ocidental. Vamos lá, hein? Reforma Protestante. Movimento que abalou a estrutura da, então, Igreja Católica. A Igreja Católica, né, ela era a grande influenciadora ideológica de toda a idade medieval, né? E a gente aqui já está entrando, a gente já, na verdade, já estamos na Idade Moderna. E na Idade Moderna, a gente tem o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Né? E a burguesia, ela vai... A Igreja Católica ela vai começar a condenar alguns atos da burguesia, e a gente vai ver por que a burguesia ela vai se aproximar de Calvino. Né? Mas, para a gente falar aí do comércio, né, a gente pode citar aqui que as três grandes religiões monoteístas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, duas delas condenavam o lucro, o empréstimo de dinheiro com juros, né, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, pelo contrário, né, o judeu ele pratica o comércio. Daí a gente pode tirar um estereótipo criado, né, da personificação do judeu, que é o cara bom de comércio. Por quê? O judeu ele nunca foi tolhido, de fato, ali, com conceitos religiosos, de praticar essa parte, essa prática econômica. Beleza? Mas a Igreja Católica medieval, ela pregava uma coisa e fazia outra completamente diferente. A Igreja Católica ela pregava que você não deveria ser apegado, né, aos bens materiais, você deveria ajudar ao próximo, você deveria cumprir certas penitências, né? Você deveria estar um pouco alheio dos grandes benefícios que o mundo pode te entregar, né? Digamos, as coisas boas, assim, né? A riqueza, o luxo. A Igreja Católica pregava contra isso. Mas o clero, ele vivia no mais alto luxo, ele tinha as melhores coisas. Então, a teoria não vai condizer com a prática. E isso vai levar a uma série de manifestações. Né? A gente vai ver aí a figura de Lutero, né, sendo ponto-chave nesse processo de reforma protestante. Né? Vamos falar um pouquinho das causas. Vida e moral do clero. Né? O clero ele deveria ser o quê? Celibatário, ou seja, ser casto, né? Não ter relações sexuais. E a gente vai ter pessoas, membros do clero,
que vão ter filhos. O clero vai falar que você tem que dividir o que tem. E o clero ele vive do luxo. Enquanto a população passa fome, o clero ele ostenta, né, grandes mesas de banquete. Então, não rola aí a prática com a teoria no clero. A indulgência é a venda do perdão, né? O que rola? O clero ele vai condicionar o perdão de, enfim, de pecadores, né? Ao pagamento de determinada coisa. O cara está lá no seu leito de morte, o senhor feudal, ele deixa, né, parte das terras para a Igreja Católica e os pecados deles são absolvidos. Né? As penitências aí vão variar, né? A compra do perdão, isso é indulgência. O cara ele vai comprar o perdão dele. É uma prática muito utilizada pela Igreja medieval que começa a ser questionada por Martinho Lutero. Inclusive, a indulgência vai ser o ponto de ruptura de Lutero com a Igreja Católica. Outra coisa que a gente pode botar aqui é a simonia. O que é isso? A venda de relíquias religiosas. O comércio religioso vai gerar grande lucro para a igreja e para a burguesia que está ali, né? Nos grandes centros urbanos. A gente vai ter vão ser vendidos, né? Espinho da coroa de Jesus, lasca da cruz, né? Diversos objetos que tem ali que vão ser vendidos como se fosse algo santo, né? Vai ser disseminado, vai ser vendido em larga escala, né? Não tem madeira que a quantidade de madeira vendida dá para fazer, eu acho que 20, 30, 40 cruzes em que Jesus foi crucificado. Né? Então, vai ter todo esse comércio voltado para a fé. Né? A venda de relíquias sagradas. Beleza? E, nesse contexto, Lutero ele vai se revoltar. Martinho Lutero, ele é um monge católico, mas ele se revolta com essa venda, com essa vida imoral e com a compra do perdão. Né? Lutero ele é considerado o principal reformador, é o cara que vai dar ali o ponto de largada. Né? E ele pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses. Ele prega na porta da igreja as 95 teses elaboradas por ele, né, que na verdade são críticas à Igreja Católica. Ele é intimado a pedir perdão, né, pelo Papa, ele não pede, e ele acaba sendo excomungado da igreja, ele é expulso da igreja. Né? Só que Lutero ele fez isso na região da Alemanha e ele vai acabar tendo apoio dos nobres da região. Por quê? A partir do momento que Lutero ele rompe com a Igreja Católica e é expulso, os nobres acolhem Lutero. Esses nobres também vão ser o quê? Excomungados. E dessa forma eles podem se apropriar das terras da igreja da região. Então Lutero ele vai ter apoio aí da nobreza, porque essa nobreza ela é interessada nas terras da Igreja Católica. Beleza? Aí, nesse contexto em que Lutero já foi expulso da igreja, ele traduz a Bíblia para o idioma nacional, no caso dele, o alemão. A Bíblia ela era escrita em latim. Lembrando que é o seguinte, a gente está no período aqui que as pessoas não sabem ler, né? A grande maioria da população não é letrada. E o número de pessoas que sabem ler é pequeno. Imagine o número de pessoas que sabem ler em latim, é menor ainda. E a partir do momento que Lutero ele traduz a Bíblia para o seu idioma, no caso o alemão, ele consegue aumentar o número de leitores. Com isso, a pessoa lendo a Bíblia, ela consegue ter a sua própria interpretação.
Ou seja, ela tem uma relação direta com o que está escrito e interpreta da sua maneira. Não é mais um padre, o papa, um bispo interpretando o que está escrito ali porque você não sabe ler. Agora eu consigo ler e tirar minhas próprias impressões e as minhas próprias interpretações. Tranquilo? Ele eliminou o celibato e a hierarquia eclesiástica, né? Ou seja, o líder religioso, agora ele não precisa mais ser casto. Ele pode construir família, como exemplo dos pastores que nós temos nas igrejas protestantes aqui do Brasil. Né? E ele acaba com a hierarquia eclesiástica. Ele afirma que a salvação era conseguida pela fé. A Igreja Católica afirma que a salvação é conseguida pela fé e pelas boas ações. Aí a gente vê a hipocrisia, né? Porque as ações dos membros da Igreja Católica nesse período, lembrando, estamos falando aqui do final da Idade Média e início da Idade Moderna, a gente não tem aqui, nos membros da Igreja Católica, uma atitude que possa ser encarada como uma boa atitude que leva à salvação, né? Em sua grande maioria. E Lutero ele fala que basta você ter fé para você ser salvo. Tranquilo? Isso aí, olha só como que ele está indo contra a ideia da Igreja Católica. A Igreja que fala que você precisa ter fé e ter boas ações. Lutero falou, não, basta você ter fé. Porque se você ter fé, você vai acreditar no que está na Bíblia. E se você acredita no que está na Bíblia, você vai seguir as palavras de Cristo. Beleza? Um outro reformador foi John Calvino. O Calvino ele vai ter o apoio da burguesia, né? O Calvino ele vai falar o seguinte, ó, que as pessoas já nascem predestinadas. Existem aqueles que nascem predestinados à salvação e aqueles que nascem sem essa predestinação. Ele fala que, a partir do momento que você nasce, a sua trajetória, a sua vida já está traçada. Daí ele inaugura aqui nesse período a chamada teoria da predestinação. Né? Ele condena o culto às imagens e legitima o lucro. Né? Lutero fala, não, peraí, se o cara está lucrando, não é sinal que ele... Se ele está lucrando, é sinal que ele está prosperando. E prosperar é uma coisa boa. Ou seja, Deus está abençoando esse cara que está prosperando. Aí a gente consegue entender a aproximação da burguesia com Calvino. Por quê? A Igreja Católica fazia o quê? Condenava o lucro. A burguesia, ela que surge no final da Idade Média, ela vive do lucro. Ela vive do comércio, ela vive de empréstimos. E a partir do momento em que Calvino fala que o lucro é algo bom, a burguesia vai fazer o quê? A burguesia vai se aproximar de Calvino, que justifica e legitima o seu modo de vida, o seu trabalho. Daí a gente tem a aproximação desse setor que vive do comércio com as ideias de John Calvino. Os calvinistas também são chamados de huguenotes e puritanos ou presbiterianos. Né? Na Inglaterra eles vão ser chamados de puritanos, na França eles vão ser chamados de huguenots. Né? Então a gente tem aí o Calvino com o apoio da burguesia, né? Da classe que vai se tornar a classe dominante com o passar do tempo. Um outro reformador é Henrique VIII. O Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica, mas ele rompe por quê? Ele queria ter um filho homem, mas a sua esposa só tinha filhas. Então ele faz o quê? Ele pede a anulação do seu casamento para a igreja. Só que a Igreja Católica, o Papa, ele não anula o casamento de Henrique VIII. Dessa forma, Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica e funda aí a Igreja Anglicana, que na verdade não tem muita diferença, né, na sua estrutura com a Igreja Católica. Mas a partir do momento que Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica e funda aí a Igreja Anglicana, ele se torna um líder religioso. E, consequentemente, ele também apreende as terras que eram da Igreja Católica na Inglaterra. Beleza?
Então, o motivo aí de Henrique VIII romper é a questão do seu casamento. Então, nesse contexto que estão havendo aí várias rupturas, a Igreja Católica precisava fazer o quê? Precisava tomar uma atitude para evitar ou conter o avanço das ideias protestantes, das ideias que vão contra o que a Igreja Católica legitima. Dessa forma, ela lança aí um conjunto de ideias para tentar conter esse avanço que a gente costuma chamar de contra-reforma. A contra-reforma é o quê? Um movimento da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo. Aí ela faz o chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião que deveria, na teoria, modernizar a Igreja Católica, né? Colocar a Igreja Católica dentro do modelo do mundo moderno, né? da idade que se estava vivendo naquele momento. Só que aí o Concílio de Trento ele vai para o lado oposto. Ele vai reafirmar uma série de dogmas da Igreja Católica, né? E vai, inclusive, reativar a Inquisição, a perseguição religiosa. Vamos falar um pouquinho aqui do Concílio de Trento. Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele reafirmou, por exemplo, a infabilidade do Papa, infabilidade do Papa, ou seja, o Papa não erra nunca. A Igreja Católica fala que o Papa está sempre certo, né? O Papa está sempre certo porque ele é um representante, é o cara mais próximo de Deus aqui da Terra. Então o Papa vai estar sempre correto. O Papa não erra nunca. O Concílio de Trento ele vai reafirmar o celibato, né? Os membros da Igreja Católica vão continuar celibatários, né? Vai reativar a Inquisição. Pessoas vão ser perseguidas, pessoas vão ser presas, julgadas e outras até condenadas. A gente viu aí que Galileu ele foi perseguido pela Inquisição e teve que contradizer as suas afirmações comprovadas pela ciência por conta da Inquisição. Então a Igreja Católica vai tomar uma série de medidas, digamos, retrógradas, na verdade, né? Enquanto as outras ramificações que surgem estão aí adequadas à modernidade, a Igreja Católica se constitui ancorada lá no pensamento medieval. Vamos aqui, ó. Catequização dos habitantes das terras descobertas através da ação dos jesuítas. A Igreja Católica vai tentar obter mais fiéis no Novo Mundo. Afinal, os povos nativos da América, que foram erroneamente batizados de índios, eles não seguiam o Deus cristão. Eles tinham os deuses deles, a estrutura religiosa deles, tanto dos povos da América pré-colombiana, dos povos da América do Norte e os povos do Brasil. Todos eles da América Espanhola, todos eles tinham a sua estrutura religiosa diferenciada. Mas a Igreja Católica vem, junto com os europeus aqui para a América, e começa a imposição cultural do cristianismo, a catequização. Retomada do Tribunal de Santo Ofício. Inquisição, punir e condenar os acusados de heresias. Criação do Índex. O Índex, inclusive, ainda existe hoje. O Índex ele é a lista de livros proibidos para os católicos. Uma lista que sai basicamente todo ano, né, de livros que os católicos não deveriam ler. Então, olha só as atitudes tomadas aí pela Contra-Reforma. Né? São atitudes que estão aí em disparidade com o contexto da modernidade. Beleza? Aqui do lado, a gente tem os princípios que diferenciam aí o catolicismo e a galera protestante. Né? Catolicismo, salvação pela fé e boas obras. Protestante, salvação apenas pela fé. Obediência ao Papa. Igrejas nacionais. 7 sacramentos. Nos protestantes, sobretudo no luteranismo, apenas 2 sacramentos. O batismo e a Eucaristia. Celibato dos padres. Celibato não obrigatório. Culto. Missa com comunhão dos fiéis através da hóstia.
culto e leitura da Bíblia, orientada por um pastor e cântico de hinos, né? Um momento de adoração. Bíblia e tradição, fonte de doutrina. Bíblia traduzida como fonte de doutrina. Então, a gente tem algumas diferenças bem pontuais aqui do pensamento católico para o pensamento protestante. Obviamente que o pensamento protestante ele vai tomar ramificações, e inclusive do próprio Lutero ali, né? A gente vai ter, por exemplo, o caso dos anabatistas, que vão tomar a terra dos nobres para tentar distribuir para a população mais pobre, mais carente, e Lutero, junto com os nobres, vai reprimir a galera lá dos anabatistas. Então, a gente tem diversas interpretações aí dessa ruptura. Beleza? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.